Bem-vindos ao Botão Vermelho Podcast. Aqui a gente desacelera para as histórias e conversas com sentido. No mundo cada vez mais acelerado, a gente quer profundidade e leveza para falar sobre assuntos de saúde, espiritualidade, negócios e tudo que envolve o nosso dia a dia. Aperte o botão vermelho porque algumas verdades precisam ser ditas, alguns caminhos começam com um simples toque e algumas respostas já estão em você. Eu sou a Renata. Eu sou a Carla. E hoje nós recebemos doutora Paula Machado. Paula, muito obrigada pela sua presença, porque a gente sabe que a agenda de uma médica ginecologista é uma caixinha de surpresa. Então, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. E eu tenho certeza que a gente vai ter um momento, um podcast super produtivo, super informativo. E eu imagino, Renata, que é alguma coisa assim muito parecida com a cor dos meus caranguejos, o vermelho, que combina com o botão vermelho, porque tem muito assunto hot, quente para a gente falar aqui. Obrigada, Paula. E eu quero começar te perguntando o que é o mais importante na sua vida? Bom, primeiro quero agradecer o convite, muito honrada de estar aqui e poder falar para as mulheres, né? Acho que a gente precisa cada vez mais falar para as mulheres. O que é importante na minha vida, acho que ser feliz ao lado dos meus, com a proteção do Papai do Céu. Acho que minha palavra é essa, felicidade. Ai, que delícia. E que tanto que o seu trabalho compõe a sua felicidade. Falei essa semana para uma paciente muito querida, eu brinco que eu sou uma ótima profissional, porque eu amo o que eu faço. Uma mãe ok, é o que dá. Talvez uma péssima dona de casa, né? Então, acho que talvez o meu trabalho seja uma coisa muito importante na minha história, na minha vida e nas coisas que eu gosto. Eu faço o que eu faço com muito amor e com muito carinho. Cuidar de mulheres, cuidar das famílias. Porque não é só a mulher, né? Isso envolve o parceiro, a parceira, os filhos e a mãe dessa mulher e a história dessa mulher. Então, talvez isso seja uma parcela muito expressiva da minha vida e da minha felicidade. Sim, eu sempre falo, né, admiro muito vocês, o Grupo Afeto e a Geizinha também, né, que é a minha ginecologista. É a única especialidade que vocês cuidam de duas vidas ao mesmo tempo. Talvez 3, né, Rê? Talvez 3, né? Né? Eu sou dessas aí, que gosta de muitas vidas ao mesmo tempo, né? Sim, sim. E ainda às vezes tem um marido ali, né, Né? passando mal ou tentando colaborar com a situação. Acho que o grupo, né, assim, o nosso objetivo, essa palavra empoderar, assim, acho que nós viemos, a nossa missão de vida é empoderar mulheres. Contar para elas que elas são capazes de escolher e de decidir sobre a maternidade delas e como elas se organizam. Então, acho que minhas queridas amigas do grupo, né, elas são muito mais do que minhas sócias, são minhas amigas, minhas parceiras de vida mesmo. Acho que nós somos esse caminho aí, fazer as pessoas se conhecerem e se empoderarem, se decidirem sobre a sua vida. Paula, e tem uma pergunta aqui que ela não quer calar, né? Mas o que te levou a trabalhar com mulheres? Porque dentro da medicina, vocês podem escolher qualquer especialidade. Qual é o ponto da sua história de vida, dos seus desafios de vida, que te conecta com a ginecologia, para trabalhar com e para mulheres? Engraçado, né? Não sei se eu sei responder isso, não sei se eu sei dessa resposta sim, mas com certeza eu sou, segundo os meus pais, eu sou pediatra desde criança. E aí eles falaram que eu seria médica de criança e sempre foi um desejo. E que eu me lembre, realmente, eu sempre quis ser médica e médica de criança. E quando eu entro na faculdade, no segundo período, a gente tem uma aula de embriologia. E aí eu falei, gente, isso é fantástico. Entender a vida e como ela acontece, aquilo pra mim era mágico, assim, como que uma célula virava um bebê. E aí na faculdade eu fui pra ginecologia e pra obstetrícia, e a minha grande paixão é a obstetrícia de fato, assim, eu sou apaixonada em cuidar de mulheres grávidas. Mas eu acho que a minha inspiração, a minha pessoa na vida, acho que é a minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher, assim, fantástica.
E aí, minha mãe sempre foi à frente do tempo. Sempre. Eu venho de uma cidade de 20 mil habitantes no interior do Mato Grosso. E a minha mãe me criou falando: vamos estudar. Vamos fazer diferente do que eu fiz. Quer ser alguém na vida? Vai estudar. E a minha mãe me traz para Uberlândia com 14 anos para estudar, né? Na época que, lembra do celular que abria e puxava a anteninha? Assim, era a nossa Sim. comunicação, né? Não tinha vídeo, não tinha nada disso. Então, eu vim com esse objetivo. E eu acho que a minha inspiração é ela mesma, Você veio sozinha? sozinha. E como foi essa experiência, né? Porque foi a primeira, um impacto grande, né? Do interior do Mato Grosso para Uberlândia, Vamos 14 dizer, foi um anos. segundo nascimento, né? Sim. Para todas nós, né? Acho que para mim e para ele, eu sou a filha mais velha. E essa história, né? Minha filha tem que estudar. E ela me tira de um ciclo onde todo mundo namora e casa, né? Namora e casa. Então, ela me trouxe pra cá. Eu lembro dessa conversa. Eu, ela e meu pai, ela falou assim: precisamos tirar essa menina daqui. Vai namorar e não vai virar nada, precisa estudar. E ela me traz pra cá, me coloca num pensionato, me ensina a ir a pré pra escola, volta, fala: agora vai sozinha, eu vou te esperar. E assim foi, e deu certo, né? Assim, estudei, e aí passei no vestibular, depois fui começar a namorar lá na faculdade já, né? Um pouco mais velha, já tinha viajado, já tinha curtido um pouco da faculdade. Então, de fato, minha mãe é essa mulher aí, assim, vamos. E como foi os 14 anos são importantes para algumas descobertas, né? Como adolescente, como mulher, a própria questão ginecológica também, né? Uhum. Provavelmente ali chegou a menarca ou já estava chegando. Como foi passar isso longe da sua mãe, longe da sua família? Então, não era um longe só físico. Né? Minha mãe sempre foi. A gente sempre teve essas conversas muito francas, muito abertas. A gente sempre teve espaço de comunicar, de conversar. Engraçado que quando vocês me convidaram, né, eu chamei ela e falei: aqui, acho que vai rolar umas perguntas assim, meio capciosas. Eu posso responder ela, vai lá, claro. Então, minha mãe sempre foi essa mulher, né? Minha mãe sempre teve esse espaço de fala, de o que você quer falar? Tô aqui, pronta pra ouvir. E acho que isso trouxe muita tranquilidade no processo mesmo, né? Existia um objetivo claro, que era estudar. E isso não me deixou de permitir viver algumas coisas, né? De aproveitar, de sair, de conhecer, mas sempre com tranquilidade para isso e espaço para conversa, né? Então, já estava menstruada, já menarca, né? Primeira menstruação, acho que talvez nem todo mundo saiba o que significa, né? Mas já entendi o que era, minha filha, cuida disso, não vai deixar o absorvente aberto, que é uma coisa besta, né? Assim, minha mãe sempre teve esses cuidados, sabe? Sangrou, ninguém precisa saber que você tá sangrando, né? Então sempre já tinha isso não era uma coisa difícil, assim, não era. E foi muito bom, assim, foi muito tranquilo, acho que é de ter espaço para ser quem você é, né? E eu achei interessante porque eu fico pensando o quanto os valores com os quais nós somos criados determinam as nossas escolhas, determinam os nossos caminhos e determinam inclusive a escala de hierarquia na nossa vida. Porque você disse, olha, eu gosto muito de trabalhar, eu me considero uma mãe ok. E a questão da casa, não é isso? Se eu tô bem, a memória tá boa, porque eu tô na menopausa, né? Eu já menopausei, e você sabe que na menopausa a memória falha, mas essa memória aqui tá razoável. E aí você trouxe isso, e isso vem da mãe, né? A sua mãe olhou para você e te deu uma carta de alforria, uma carta de liberdade. Olha, eu não quero que essa menina siga um destino único e exclusivo nessa cidade pequena de se casar e virar uma dona de casa. Mas eu estou criando uma mulher para o mundo, né? Eu estou criando uma mulher que pode ser e que pode fazer o que ela quiser. Eu achei isso muito bonito. E eu vejo que você está honrando, né, Paulinha? Você está honrando Eu espero que sim, né? isso que sua mãe te deu, né? E eu acho que cada uma de nós honra ou escolhe aquele caminho que faz sentido, porque também está tudo bem alguém escolher outros aspectos da vida, de repente priorizar a dona de casa, a mãe ok, e o trabalho fica num outro lugar, né? E está tudo certo, porque sem regras, né? Sem regras. Sem a gente poder regras. ser o que a gente quiser ser, né? Isso. Essa semana, uma querida paciente me falou assim: saí do trabalho. Falei: oi? Saí.
e aí? E o que ela me disse me marcou. Ela falou que ela estava numa reunião online e a filhinha rindo. E que aí ela falou, gente, meu lugar não é aqui. Ali eu sou insubstituível. Aqui tá tudo bem, vou dar uma pausa, né? E aí ela me contou isso assim, até gaguejando. Eu acho que ela pensou, o que que essa mulher vai pensar de mim, né? E eu entendo quando eu olho pra ela que minha pergunta foi, você tá feliz? Isso. Aí ela falou, tô realizada. Eu falei, então, tá tudo certo, cada uma de nós com as suas escolhas, não é? É, porque você está feliz com as suas escolhas, porque o Exato. valor essencial é felicidade. E aí, só mais, pegando mais um gancho da sua abertura, que eu acho que é tão importante, que é também ter essa consciência e essa leveza de saber que a gente não vai conseguir, a gente não vai dar conta de tudo ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que alguns pratinhos, ou alguns pratinhos vão cair, ou algumas tartaruguinhas vão sair correndo por ali. Com certeza. Porque senão a gente vai virar a mulher, a gente vai querer virar, se transformar na Mulher Maravilha. E isso é muito cansativo. E vamos ser só frustradas, né? Só frustradas. Não vamos dar conta. Não, e geralmente a Mulher Maravilha fica doente, né? Né? Mas eu achei muito interessante na sua colocação, primeiro pra gente parar com essa conversa, né? De ser a sua melhor versão, de dar conta de tudo. E não tem jeito, todas as vezes que a gente escolhe colocar energia em alguma área da vida, alguma vai faltar energia, ou ela vai ficar estabilizada, ou ela vai se movimentar em um ambiente. Um ambiente não, né? Numa velocidade menor. Mas eu achei interessante que você falou profissão, mãe, dona de casa e a esposa. Você consegue separar o papel da esposa ou você embola o papel da esposa nesses outros aí? Claramente eu separo. Eu sou a mãe, quando eu brinco da mãe, ok, porque eu sou a mãe que deixa os filhos com a rede de apoio e fala, vou ali passear, vou ali comemorar 10 anos de casamento, vou ali sair só a mamãe e o papai, porque isso não é lugar de criança. Então, eu sou dessas aí, com tranquilidade, assim, sem peso na consciência, nenhum, assim, acho que isso é importante. Pra mim, isso é muito importante, né? Eu entendo que ser mulher, né? E ser a Paula que cuida de si, porque isso a gente precisa, e ser a esposa que cuida do relacionamento também, isso também é importante. Então, também tenho essa tranquilidade de separar as coisas. E você percebe no processo, né, de terapêutico, nos acompanhamentos com mulheres, eu imagino que a Carla também passa por isso, a gente percebe uma dificuldade em voltar para o papel da mulher, principalmente após o nascimento, né, de um filho, e a gente entende, né, o bebê humano, ele é o único que precisa de suporte para sobreviver. Todos os outros filhotes da natureza, em poucos dias já se vira sozinho, o bebê humano não. Mas às vezes passa dos 2 anos, essa dificuldade da mulher de enxergar os outros papéis. Você também vê isso em consultório? Demais, demais. Isso é uma coisa que eu sempre trago para as mulheres. Tem um livro, até acho que é uma dica, se eu puder dar uma dica de leitura, que é da Rafaela Carvalho, que o livro chama É Fase. E eu acho o livro dela fantástico. E uma das frases do livro dela, um dos capítulos, ela fala assim, foi promovida no trabalho, que ótimo. Conseguiu fazer as compras do mês, parabéns, fez a tarefa de casa com as crianças, não faltou nenhuma reunião. Aí ela escreve assim, com certeza você esqueceu o aniversário da sua melhor amiga. Então, é isso, né? Não dá pra ser tudo o tempo inteiro, né? Acho que é pra gente realmente reforçar isso. Das mulheres do retorno à maternidade, eu tenho a impressão que no primeiro filho isso é mais difícil. Eu acho que quando a gente tem 2, 3 filhos, a gente tem uma balança. Acho que como a gente precisa da ajuda do outro, você acaba conseguindo ceder mais, abrir espaço para ajuda, né? E eu acho que isso no primeiro filho é assim, engloba a gente de uma maneira. Não sei qual é a percepção de vocês, mas pra mim, a mulher tem dificuldade de se reencontrar. Então, às vezes, elas voltam com 6 meses, sem relação sexual há 6 meses. Elas voltam, assim, acima do peso. E infeliz com isso, né? Porque o problema não tá em estar acima do peso, mas estar infeliz com isso. Não conseguiu voltar pra atividade física e aí o trabalho tá começando daqui um mês, né? No próximo mês. E isso é extremamente comum, mais do que a gente imagina. Então, é uma coisa assim, esse equilíbrio entre a maternidade e a vida, né? Eu acho que isso é uma coisa muito comum. Você passou por isso?
Ouvindo você falar, isso fez muito sentido. Para ter uma ideia, quando eu voltei a trabalhar, né, eu sempre cumpri as licenças maternidades, mas do meu primeiro filho, eu tive uma gastrite nervosa e foi, claramente não tinha nada. A médica falou assim, Carla, lembro direitinho, Carla, não tem nada fisiológico aqui. Mas era uma médica com certeza já com um nível de consciência muito bom. Ela tinha ouvido, né? Ela tinha me ouvido. Ela falou assim, com certeza é uma dor de separação. E eu percebo que, sim, a partir do segundo, eu tenho 3 filhos, né? E muito um atrás do outro. Eu percebo que ficou mais fácil, né? Mas no meu caso, sabe o que que eu percebia muito fortemente? Uma negligência comigo mesma. Então, tudo era em prol daquele bebê, tudo era em prol da casa, inclusive do relacionamento, para não deixar né, não deixar a peteca cair, né, não deixar as coisas degringolarem. Mas eu percebi que ao final de um determinado tempo, a minha sensação era de exaustão. Porque eu acho que é isso, né? Quando a mulher olha para tudo, não tenta não deixar os pratinhos cair, a principal machucada nesse processo, a principal pessoa que adoece nesse processo é a É ela própria mesma. mulher, né? E olha que a minha mãe foi uma pessoa que me ajudou absurdamente com o primeiro filho. A minha sogra, a avó dos meninos, também me ajudou muito. Mas mesmo assim, sabe, Paula, aquela coisa de dar conta do primeiro filho, isso foi uma coisa muito forte em mim. Para vocês terem noção, gente, meu desejo de amamentar era tão grande que eu amamentava sangrando, porque eu tive uma mastite violentíssima, daquela de dar 40 graus de febre, até que o médico virou para mim e falou assim, Carla, não está fazendo bem para você e não está fazendo bem para o neném. Era o Nicolas, meu filho, que hoje inclusive é médico, né? É, ele perdeu numa semana 500 gramas. Ele falou assim: vamos entrar sim com a mamadeira. E esse médico foi essencial na minha vida, porque eu me culpava muito. Então, essa relação com o primeiro filho é o primeiro, gente. Você não conhece nada. E eu acho que nós temos que nos perdoar, né? Mulheres, perdoem-se. Estou usando a minha câmera. Perdoem-se, porque é a mãe de primeira viagem que está aprendendo tudo. Vocês vão ver a partir do segundo, do terceiro, então, nem se fala, fica uma beleza. Eu percebo que o primeiro filho, ele traz à tona todas as nossas sombras, as nossas feridas infantis, e na maioria das vezes a mulher se comporta como querendo reescrever a sua infância e a sua relação com a sua mãe ali, né? Então a questão do tanto que eu recebi, o tanto que foi suficiente para mim, o tanto que eu entendo que ela deu o que pôde, né? Então até a gente entender, olhar isso e saber que precisa ser suficiente para mim, porque o mundo, o outro sempre vai estar pedindo ou com uma outra opinião, algo é muito visível isso, né? Principalmente no primeiro filho. Quando a Paulinha falou mamãe ok, e você está falando mamãe suficiente, é o conceito de um teórico chamado Winnicott, né? Onde ele fala da mãe suficientemente boa. E tem o seio bom e o seio mau, né? Aí Melanie Klein, né? Ai, meu Deus. O mesmo seio que alimenta é o seio que tira e que lhe causa, né, questões para cuidar da vida toda. Não, e estou com o livro dele dentro da minha mochilinha Winnicott. do Do Winnicott Winnicott. para entender a personalidade de cada filho, porque agora é isso, né? Também tenho 3, né? Tenho a Luísa, de 7, e aí Lucas e Samuel, que tem 4. E eu fico olhando e falo, gente, parece que eu não sei nada, vamos lá de novo. Ganhei de uma pediatra que eu sou apaixonada nela, ela falou, amiga, lê. Vai lá, lê, respira. Então, acho que é bem isso. Vou dedicar mais à leitura, né? Olha que interessante, falando de Winnicott e você está com ele dentro da sua bolsa. Sintonia. E o tanto que o seu primeiro filho também foi uma ruptura na sua vida, de mudanças, como você se enxergou, a sua força como mulher, porque passa a ser diferente quando você tem uma informação técnica e quando você vive o que você sabe tecnicamente. Acho que
eu sou aquela grávida antipática, sabe? Aquela grávida que não passa mal, que não vomita, né? Eu sou essa grávida aí, porque se eu falar que foi difícil, eu vou ser injusta com a gestação. Então, mas Luísa vem com 40 semanas, né? Então é pra sentar na cadeirinha da humildade, falar, querida, deixa eu te ensinar qual é a angústia da espera. E toda vez que uma gestante começa assim, ah, não, vai nascer antes da hora, eu falo, então, vamos olhar para as estatísticas, vamos olhar para a ciência, o que que a ciência nos conta, né? Porque eu achava, trabalhando, né, e aquela coisa, na minha cabeça eu ia parar de trabalhar e ela ia nascer amanhã. E aí eu fiquei 15 dias esperando a Luísa nascer, nada da Luísa nascer. E aí vem esse turbilhão, né? De insegurança, será que eu vou dar conta? Como é que vai ser? E os colegas, são colegas que eles... Ah, vamos fazer uma cesárea, ninguém vai saber, a gente fala que foi indicado mesmo e tá tudo bem. E não é pelo fato de fazer uma cesárea, né? Mas eu queria poder entrar em trabalho de parto, experimentar aquilo que eu acredito, que eu conto pras mulheres que é bom pra mulher, bom pro menino. E aí a Lulu vem de um trabalho de parto de 12 horas intenso, de 40 semanas. Pensei, agora, pare um, tá tudo certo com a vida. Engravido de novo, e aí qual é a surpresa? Um pacotinho recheado. Gêmeos. Gêmeos. E pra mim, talvez o meu divisor de águas foi aí. Sentar na cadeirinha do alto risco. Quando você perguntou, né? Vamos falar desse alto risco? Eu falei, deixa rolar, porque eu imaginava que ia vir esse assunto, né? Gente, é chato demais ser uma grávida de alto risco. O Nossa! que é ser uma grávida de alto risco? Vamos lá. Existe uma classificação que a gestação ela pode ser de alto, médio, baixo ou muito alto risco. É como se algumas doenças da mulher ou da gestação tivessem esse conceito. E isso vai mudar a nossa conduta. Então, vamos dar um exemplo de uma gestação de alto risco. Uma diabética, uma hipertensa. E existem as muito alto riscos, uma mãe que é cardiopata, por exemplo, né, que precisa de uma assistência terciária, uma assistência multi, vamos dizer assim. E a gestação gemelar, ela é uma gestação de alto risco. E aí vem gemelaridade, o risco de trabalho de parto prematuro, a gente tinha uma restrição de crescimento, que é quando o bebê não cresce o tamanho adequado. Então, eu passei a precisar de uma grávida que nunca precisou de nada, para uma grávida que precisava ir no nutricionista, precisava fazer ultrassom toda semana, precisava tomar uns suplementos. E eu jurava que os meninos iam nascer prematuros, os meninos nasceram de 34 semanas prematuros. Então, assim, eu acho que a minha chavinha foi aí, sabe? Peraí, vamos lá, não é tão simples assim, né? O famoso clichê, né? Gravidez não é doença, não, mas tem CID, né? Se tem CID, a gente precisa falar, opa, CID é o Código Internacional de Doenças, né? Então, se tem CID, fala, calma, respira, ok, não é uma doença, mas é um estado, né? A gente precisa olhar para isso com carinho. Então, a minha relação com o alto risco fica muito intensa aí, né? Desse momento para frente, eu falo, acho que a gente precisa pôr o pé no freio mesmo e olhar para si, né? Se eu pudesse pensar em fazer algo diferente, talvez seria isso, assim, olhar com mais carinho para mim enquanto uma gestante de alto risco, sabe? Vamos pôr o pé no freio, desacelerar, a gente estava no auge do Covid, né? Então, assim, realmente acho que é um momento de olhar para dentro. E o assim. que você fez para desacelerar e cuidar mais de você? Então, não fiz, né? Não fiz. Lembro, na época eu fazia o pré-natal com a Sarinha, né? Ela cuidou de mim nas 2 gestações. E aí eu tava grávida de 28 semanas e restrição, e esse rolê aí, o Covid, assim. Na época eu exercia um cargo de chefia do Hospital Municipal. Então, eu sentia que eu era motorista do bar que eu tinha pulado fora, sabe? Eu tinha deixado a equipe desassistida. Porque a gente ir reuniões e como treinar a equipe para enfrentar o Covid, aquele caos. Nunca. Eu engravidei no primeiro mês, engravidei em março, o Covid começou em março, né? Então, acho que a gente não fazia ideia do que seria essa tragédia que foi, né? E a minha sensação era essa, tanto que eu não contei para as pessoas que eu tava grávida. Eu fui contar com quase 20 semanas, quando era óbvio alguém olhar para mim e falar, uai, tem alguma coisa, né? E aí eu lembro da Sara me falar isso. Ela falou assim, amiga, você tá maluca? Você tá grávida de gêmeos e aqui, né? E assim, precisava treinar a equipe, precisava ensinar para a equipe como é que paramentava para atender uma grávida com Covid. Na primeira grávida de Covid eu tava lá montando a equipe, sabe? Então talvez eu penso que hoje,
5 anos depois, com outra cabeça, com esse olhar para o alto risco, acho que eu teria feito isso diferente, assim. Já existem leis que asseguram que mulheres que trabalham em locais insalubres precisam desacelerar, precisam sair da linha de frente, né? E sempre que uma mulher que trabalha em local insalubre senta, eu vou no processo de convencimento. Olha, vamos sair daí, vamos mudar a função, é por um tempo, depois a gente volta, né? Mas acho que a minha chavinha foi aí. Qual foi o maior desenvolvimento emocional da Paula com a gravidez da Luísa e com a gravidez dos gêmeos? O que você acha que realmente mudou em você? Porque pra mim, eu não lembro de quem eu era. Pra mim foi um marco muito importante as gestações, os partos por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Temos um botão aqui só pra... Eu tô te Eu não sei se todo pensando. mundo conhece o nosso botão, mas ele existe. Eu tô pensando, na hora que você falou assim, será que eu sei quem eu era? Não sei quem eu era. Acho que não. Acho que talvez eu me encontre nesse momento de mãe, mulher, profissional. Acho que eu tô nesse equilíbrio aí desses pratos, sabe? Acho que como é que sobrava tempo? Sobrava, né? Devia sobrar, não sei o que fazia com o tempo, né? Porque quando você tem 3, que você olha assim e fala, não, mas hoje dá tempo de fazer a unha, não dá tempo de fazer a massagem, dá tempo de fazer podcast, a gente se organiza, Dá né? pra ir pra academia. Tem que dar, porque a gente precisa olhar pra isso, que é o que eu pego no pé das pacientes sempre, né? Ai, mas não sobra tempo, nunca vai sobrar. Não, faça o seu Nunca, tempo. faz o seu tempo. É isso, assim, mas que saco fazer atividade física. Quer viver muito? E você lembra quem você era, Carla? Ai, meu Deus, me deu até um. Sabe qual a sensação que me deu? Que é como se eu fosse esquizofrênica. É como se eu me dividisse em algumas pessoas. Então, quando eu estava lá, eu era aquilo, era aquilo. Quando eu estava aqui no papel de mãe, eu era aquilo. Não era uma coisa integrada. Então, dizer assim, eu tô no mesmo barco que vocês. E olha, é estranho olhar para isso. É muito estranho para mim, nesse momento de vida, olhar para isso. Porque às vezes eu fico pensando, como eu consegui? Como eu consegui? Parece que essa é a pergunta que eu me faço. Como eu consegui? O mineiro usa essa expressão, né? Como eu dei conta, né? Porque olha, fica mesmo essa autoprovocação. Porque na verdade, nessa época eu trabalhava dentro de organizações, eu só fui iniciar o meu caminho de processo terapêutico. Talvez quando eu fazia faculdade, sim, mas depois foi um longo tempo, né? Então eu só comecei a olhar para mim terapeuticamente quando eu já tinha mais ou menos uns 35, 36 anos. O meu mais novo estava com 4 anos. E foi por uma necessidade. E ali eu comecei a olhar esse processo de autoconhecimento. Quem sou eu para além da Carla profissional, da Carla mãe, da Carla mulher? Quem sou eu? Eu acho que é uma pergunta muito provocativa. Quem sou eu para mim? Engraçado que O que você está rindo, Daqui a Renata? pouco eu falo. com a chegada da Luísa, eu voltei a trabalhar com 3 meses, né? E aí eu lembro disso, você falando assim, eu era fragmentada, eu tô lembrando disso assim. Ela só mamava no peito, né? E aí eu saía de casa aos prantos, assim, chorando, chorando, chorando. Quando eu chegava no consultório, parecia que eu era outra pessoa. E aí eu tava atendendo e aquela coisa, e assim, eu tava ótima. De repente eu tava ótima. Do nada o leite descia assim. Eu pensava, gente, meu neném, cadê meu neném? Olha que loucura, né? E aí, assim, é isso, né? E aí alguém trazia a Luísa, minha mãe trazia muito a Luísa, minha babá, isso aconteceu demais, assim. Acho que realmente amamentar foi um ato de família na minha casa, né? A minha mãe vinha, ou a minha babá vinha, até onde eu estava para amamentar. Olha só Que que lindo coisa, isso. né? Assim.
Amamentar é um ato de família, De né, minha? família. Tem que ser, tem que ser. Não, eu só consegui amamentar a Luísa até 1 ano e 10 meses, claramente, porque era isso. Era o meu marido, era minha babá, era minha mãe, era quem podia, levava onde eu estava, e aí eu amamentava. Então, assim, depois amamentava, aliviava e voltava de novo pra chavinha profissional de novo, né? Então, e é isso, fragmentado, assim, quem é quem? Não sei quem era quem nesse momento, sabe? É interessante porque a mãe ideal é a mãe que torna-se desnecessária. E conforme os filhos vão crescendo, mais desnecessário a gente tem que ser na vida, tanto física, né, dos afazeres do dia, quanto a dar essa permissão para os filhos para ter independência emocional e autonomia. E hoje os meus filhos estão partindo para essa idade. Mas eu comentei esses dias com uma pessoa, eu falei assim, gente, a única coisa que se assemelha ao processo de trazer uma criança para esse mundo é subir montanha. Só que a Luísa, o trabalho de parto foram 4 horas, o Lucas foram 3 horas, pauleira, e tem montanha que eu subo que eu gasto 10 horas. E toda vez que eu subo e eu desço, eu lembro muito deles, porque foi um divisor de águas pra mim. A Luísa, eu esperava 42 semanas, né? Eu falei, vai ser relax, nós vamos até 44 semanas, porque tem aquelas 2 semanas ali. E a Luísa veio com 35 semanas, um rompimento de bolsa pra me mostrar. Eu tava sozinha, pra me mostrar que eu não controlo nada e que eu preciso me entregar à minha natureza. E o bonitão do Lucas veio com 40 semanas e 6 dias, nasceu empilicado. Então, assim, é justamente isso. Eu não tenho controle de nada e eu preciso confiar que tem alguma coisa maior ali que realmente ordena tudo e comanda tudo. Mas essa potência, né? Eu acho que é a proximidade de Deus quando a gente tá grávida e quando a gente traz uma vida pra cá. É inegável, né? A força que a gente sente, como a gente sente abençoada e somos nós que povoamos o mundo, então a gente consegue fazer qualquer coisa. Eu me identifico muito com essa questão de como esses momentos trabalham a nossa, para quem é controlador, e eu também me vejo controladora, né? Já melhorei muito, mas me vejo ainda, o quanto esses momentos de espera, né, do pré-parto, trabalham o nosso controle. Mas a minha história do primeiro filho é muito parecida com a sua. Eu parei de trabalhar porque já estava nas 40 semanas, né? E o danado resolveu nascer com 42 semanas. E eu escolhi um médico da Universidade Federal de Uberlândia, que eu conhecia, porque eu queria o parto normal. Então, há 30 anos não era o parto humanizado como é a linguagem atual, né? Mas era o parto normal. E aquela espera, porque aquela loucura de trabalhar, né? Então eu saí barrigudíssima do trabalho. Mas esperar me trouxe uma ansiedade muito grande, né? Um trabalho de parto dele demorado. Segundo filho. Falei, quer saber? Eu não vou pedir licença antes, não. Organizei toda a papelada. Saí da empresa sentindo contrações. Olha. Cheguei no hospital, em 15 minutos ele nasceu. Eu levei o maior rala do médico. Pelo amor de Deus, esse menino ia nascer no meio do caminho. O parto do primeiro foi bastante demorado, porque é um menino que nasceu com 3,750, 52 centímetros. Então, Uau. mãe de primeira viagem, né? Bebezão. O terceiro, eu queria também um parto normal. O meu médico já não estava mais entre nós, partiu para um outro plano. Eu escolhi outra médica da universidade. 40 semanas, nada do bichinho querer nascer. Fui para o hospital com contração, cessaram as contrações. Resultado, Carla, vamos esperar mais 1 semana e se esse neném não der sinal, é uma cesariana. Então eu vivi as 2 experiências. Você teve uma cesariana? Eu tive uma cesariana do último Olha filho. só. E aí eu já aproveitei, já estava na idade, 3 filhos, também fiz o processo de laqueadura. Laqueadura, né? Aham. Então, quando me perguntam ou quando falam, porque isso é o melhor, não, é o melhor que dá segurança para a mãe e que dá segurança para o filho. Mas, sem dúvida nenhuma, o que é melhor para uma mulher na recuperação? É óbvio que é um parto normal, um parto humanizado, né? O neném vindo pelas vias naturais. Mas a Paula falou no começo e é muito importante, a informação e a escolha, né? Com certeza. Isso é muito importante. Hoje a gente tem informação, hoje a gente pode escolher. E sem
florear, né? Ainda existe muita melhoria para ser feita. Eu tive muitos privilégios, né, nas minhas 2 gestações. Mas aproveitando, falando de Luísa, Ah. como foi ver ali uma mini versão sua, que agora você vai fazer o que com ela? Você vai fazer igual sua mãe fez com você? E agora você tem uma mini espécie feminina ali para doutrinar e soltar nesse mundo. O Rê, essa menininha, ela é uma figura desde sempre, né? Não sei se a Carla sabe dessa história do cabelo, né? Mas vamos falar sobre ele, né? Eu venho de uma família onde todas as mulheres são cacheadas. Eram, né? Ninguém é mais. Ninguém? Ninguém. E aí eu cresci ouvindo isso, né? Nossa, seu cabelo é lindo, como seus cachos são lindos, 10 cachos pra mim. Então isso na minha família era uma coisa completamente normal. E aí eu alisei o cabelo com 17, né? Eu lembro, eu fui pra casa de férias. Aí eu cheguei lá, minha mãe falou: filha, tem um negócio que alisa o cabelo. O que você acha? Eu falei: alisa o cabelo? Como assim, mãe? Parece que, olha, pra você ter ideia, eu conheci meu marido nessas férias, né? Assim, a gente se conheceu e eu viajei. Você voltou lisa. Voltei lisa, né? Acho que ele pensou: quem é essa? Não conheço mais. E aí, eu falei: mesmo? Ah, então tá, vamos ver, é mais fácil, né? Vamos lá. Enfim, todas nós alisamos. Minha mãe, minhas tias, minhas primas, todas nós. Então, a minha filha vem cacheada numa versão onde ela é a única cacheada, né? E o caminho de elogiar e falar, nós estamos aqui firme, né? Nossa, que coisa linda, que cabelo lindo, né? E das escolhas e tudo. Acho que eu tento abrir espaço para isso, que não é fácil lidar com uma mini versão sua, né? Claramente não é fácil. E um dia a Luísa, aos 6 anos de idade, me olha e fala: mãe, por que você não tem cabelo cacheado mais? Porque vinha disso, né? Eu tinha também, olha aqui, que lindo e tal. Ela via as fotos. Via as fotos, porque eu comecei com isso, né? Olha aqui, a mamãe também tinha cabelo cacheado. E a minha última foto de cabelo cacheado eu tenho 15 anos. E aí ela falou: ah, tá, entendi. Você gosta de cabelo cacheado, mas só pra mim, né? Pra você não. Uau. Com que idade te questionou Com assim? 6 anos. Opa. E eu penso, por que eu não questionei minha mãe? Porque a minha representatividade estava lá, né? Minha mãe também era cacheada. E a minha mãe é aquela cacheada assim, hoje tá aqui, amanhã tá aqui, tá tudo certo, né? Então, ela veio com isso e eu achava isso normal. Então, quando houve essa história de dualizar o cabelo, né? Eu já era mulher, eu tinha 17 e 18 anos. Bom, e aí eu falei: gente, essa menina realmente, ela não conhece ninguém de cabelo cacheado, né? E eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos ser diferente. Mamãe, para de alisar. E ela falou: você teria coragem, mãe? Eu falei: tenho, filha. Tá tudo bem, né? Cortei o cabelo. Não só coragem, você fez um big chop, né? Que eles chamam quando quando faz procedimento para alisar, a raiz começa a nascer enrolada. Isso. E aí esse corte é quando a pessoa tem coragem de cortar tudo. Então tem gente que fica um tempão e tem gente que faz um corte bem curtinho, foi seu caso? Eu fiquei 6 meses sem alisar. E aí depois eu cortei na máquina, assim, porque o cabelo cresceu enrolado, né? Cresceu isso aqui. E assim, hoje eu vejo que essa mini Paula, né, por enquanto, porque ela tem outra personalidade. Ela é outra, ela não sou eu, pequena. Que bom, e é isso né? mesmo. Que bom que é, E né? é isso mesmo. Ela tem outra história, outro caminho, outras vontades. E é o tempo inteiro, assim, como lidar com isso? Eu espero que eu seja a mãe suficiente pra ela, sabe? Se precisar de representatividade, estou aqui. E aí me questionaram assim: e aí, se ela quiser alisar? Eu falei: tá tudo bem, Como talvez. que ela ficou quando você cortou? Ela achou o máximo. A professora foi em fevereiro e tinha mês das mães, né? E no mês das mães era escrever num potinho coisas sobre a sua mãe. Quando eu cheguei na escola, a professora me abraçou e falou assim: prepara, tem umas 10 coisas sobre o seu cabelo. Que legal. E é interessante porque a gente vive num país em que mais de 50% das mulheres têm cabelo ondulado ou cacheado. Mas você não vê isso nas ruas. As pessoas não usam o cabelo. Não. E eu falo de um lugar que eu acho que a pessoa tem que escolher sim, mas o cabelo ele é uma oportunidade de potência e de conexão com a autenticidade. E eu
tanto para Luísa quanto para as outras meninas da sala, eu dou uma atenção para elas exclusiva, porque a gente precisa ver e a gente precisa ouvir. Então eu chamo elas de curly girl e eu falo do cabelo delas. Tem a Luísa e tem mais umas duas que tem cabelo cacheado. E um dia o Lucas me perguntou, né? Mãe, por que você fica falando com elas? E por que você fala do cabelo? Eu falo porque eu quero que elas vejam meu cabelo, eu quero que a gente converse sobre isso para ser natural. E é interessante a conexão. A gente tem realmente uma conexão diferente. Não, e nunca mais ela me falou. E assim, a minha conversa com ela é sempre sobre isso, né? Filha, não importa que a gente é por fora. O que importa é que a gente é por dentro, né? E se quer alisar, se quer. E ela já me pediu. Mãe, o que você acha da gente fazer uma escova hoje? Vamos lá. E aí a gente faz a escova, daqui 5 minutos os cachinhos já estão lá de novo, né? Tá tudo bem. É a natureza. É, tá tudo certo. E de se encontrar e se respeitar nisso, né? Assim, do diferente, de como é o outro, né? Mas acho que o caminho é esse. Eu espero que eu consiga dar voz pra minha filha, né? Que ela Sim. consiga ser quem ela quiser ser, né? Muito potente. E a gente desenvolve empatia com o outro quando a gente tem aceitação e empatia conosco. Tanto com as nossas questões físicas, quanto com as nossas questões emocionais. Não tem outro caminho, né? E fazer isso com as crianças é potente. E é engraçado que a Luísa ainda não cacheou. Eu tenho a raiz mais lisa, né? Hoje eu fiz questão de vir com meu cabelo também 100% natural. Parece que eu vim, assim, de barco. Mas é porque hoje tá úmido e... Parece que eu vim Parece de que eu vim de barco, barco, mas essa eu não foi vim. ótima. Hoje tá úmido e o cabelo não secou e tal, mas é assim, né? A vida é essa. E o vídeo também, às vezes, pede algumas coisas diferentes, mas a minha raiz sempre foi mais lisa e com mais cachos, e a gente passa por mudanças hormonais, mas o cabelo da minha Luísa ainda não está ondulado, eu acho que vai caminhar para tal, e ela fica lá, assim, naquele esforço, porque ela também quer ficar mais próxima de mim. É muito engraçado. Isso é incrível mesmo, né? Incrível. Mas é tão engraçado, porque vocês estão falando, e logo antes eu falei assim, nossa, os 2 primeiros episódios eu gravei com cabelo natural, aí essa semana eu cortei, a moça falou, não, para ver o corte vou dar uma mexida aqui, vou dar uma alisada nele. E eu tô me sentindo uma estranha fora do ninho, sabe? É Tudo muito pode, interessante. aproveita e Eu convido tô vocês para aproveitando. assistir os outros 2 episódios do Botão Vermelho Podcast, né? O primeiro episódio, Luciana Araújo, o segundo episódio, Dani Clemente. Inclusive, para aproveitar e ver a beleza dessa senhora aqui, com os cabelos naturais cacheados. Lindas. Tá? Mas a mensagem importante é que conectar com o seu corpo é conectar com você. E depois disso, você pode se colocar no lugar de escolher o que você quer. Pintar, alisar, enrolar, colocar. Tá tudo bem. Eu percebo que abaixo tem que, né? Tem que isso, tem que aquilo. Não, é aquilo que eu fico bem, aquilo que naquele momento faz sentido para mim. Isso que é gostoso. Com certeza. Sim, é não ter preguiça. E a gente tá falando bastante de maternidade, de gestação, né? E eu queria aproveitar o momento agora pra gente falar um pouco da parte da mulher, porque eu ainda quero chegar na parte da menopausa e tudo mais. Então, vamos falar um pouco dessa parte, Carla, né? Esquecer um pouco os filhos, voltar para a parte da mulher, né? E um ponto aqui, né? Até para a gente ir por esse caminho e levantar aqui algumas questões. A gente acha que libido tem a ver somente com a parte sexual, né? Mas libido tem a ver com vitalidade e vontade de viver. Então, prestar atenção, né? No que te traz shivers, né? No que te motiva, no que te traz mais alegria, leveza, vontade de fazer, vontade de realizar. Vontade de viver. Vontade de viver tem a ver com libido. Vontade de viver. Libido é vontade de viver. Então, a gente tem toda essa parte também fora da parte sexual, mas como a parte sexual é importante também pra gente se conectar com essas outras libidos e realização. Principalmente fazer dinheiro, né, Paula? Trabalhar. O que vocês acham disso? Qual é a queixa mais comum de consultório ginecológico? Qual? Adivinha? Falta de libido. Me conta. Isso. Isso é o carro-chefe das mulheres que sentam dentro de um Doutora, consultório. travei. E aí ela não percebe que ela tá travada em tudo, Em tudo. né? E assim, nós temos isso
no pós-parto, nós temos isso na perimenopausa, nós temos isso nas mulheres recém-divorciadas, nós temos isso na mulher idosa, que aí de repente ela tem um parceiro novo, e o que é que ela ficou viúva e agora ela tá tentando entender quem é ela, né? Isso é o carro-chefe de queixa em consultório ginecológico. A questão do libido e como é que faz. Que me dá um remedinho pra melhorar, né? Que é isso, todo mundo espera um milagre, né? milagre. O remédio que vai fazer. E existe milagre, doutora Paula? Existe, já desenvolvemos essa pílula, assim? Ou a libido da mulher, ela é multifatorial? Não é? Na verdade, gente. para tudo nessa vida, as pessoas estão querendo uma pílula mágica. Essa é a grande verdade. É para emagrecer, é para ficar bonito, é para pele, é para melhorar o foco, tá todo mundo buscando a pílula mágica. Mas ninguém quer fazer a lição de casa. O básico, E vamos né? lá, O doutora trivial. Paula, qual é a lição de casa básica para ter uma libido interessante? Falando da parte fisiológica, daqui a pouco a gente fala da parte emocional terapêutica, Do né, Carla? contexto completo, né? Sim, Vamos sim. falar. Só um detalhe, quando você começa assim, na vida em que a gente tá apertado no 2 vezes, né? E aí a gente tá procurando a pílula mágica do libido, então vamos deixar isso claro, não existe pílula mágica para melhora de libido. Apetite sexual, desejo sexual não é e não significa orgasmo. A gente precisa também dissociar as coisas, né? Porque tem muito, isso é uma queixa também comum, que é como eu pergunto isso para as mulheres. Ai, eu não tenho libido. Tá, mas e aí? Depois que começa, como é que é? Não, depois que começa é bom? Ué, então a gente precisa entender onde é que tá o negócio aí, né? Cadê? O que é o start? São as preliminares que a gente precisa olhar com mais carinho pra isso. Eu tô há muito tempo com esse parceiro e aí o negócio ficou rotina. Então a gente precisa entender libido como desejo e apetite, né? Como que você falou? Desejo de vida? Desejo de vida, Desejo Vontade de de viver, viver. vontade de de viver. viver. E como estão os outros campos E também. como né? estão os outros campos. Então, a gente precisa olhar para isso, né? A minha parceria. Como é que é a minha relação com a minha parceria? Como é que é esse cuidado, esse olhar para essa mulher? Porque o dia todo é ruim. E aí, à noite, a gente quer que a vontade Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, não existe pílula mágica. Segundo, eu olho para minha parceria ou se não faz atividade física, nem conversa comigo. Porque esses dias eu li uma pesquisa que mulheres com quadríceps desenvolvido têm 60% a mais de possibilidade de atingir o orgasmo. Uau! Nossa, que... Eu estava lendo. Percebe a divisão, Percebe a divisão da mulher, assim, né? Uma parte do corpo. Quadríceps, Bom, bem. não sei, Aí tem né? saúde pélvica. E eu tava lendo um estudo sobre álcool e depressão, pra você ter noção. Do nada lá apareceu a questão da atividade física e a questão do quadríceps. Uhum. Então, primeiro, eu olho pro parceiro ou eu preciso movimentar meu corpo, eu preciso... Então, a gente tá falando, vamos falar de um contexto, né? A gente tá falando primeiro de uma questão hormonal. Gente, essa bobagem de vamos dosar a testosterona e ver como é que ela tá, e minha testosterona tá baixa e a causa da minha falta de libido é isso é bobagem, isso não existe, isso é um ponto. Quando a gente fala questão hormonal, a gente está muito mais preocupado com as nossas transformações. Então, por exemplo, vamos pensar na questão de uma mulher de pós-parto. Vamos pensar numa mulher que está entrando na menopausa e está tentando se descobrir novamente com todas as alterações hormonais que isso gera, né? Isso é questão hormonal. Depois, uma questão de saúde, né? Se eu tenho muito mais exposição quando eu faço atividade física para todos os campos da minha vida, imagina para uma questão sexual. Então, não se discute. Não se discute. Isso vale para homens também, tá? Pra todo mundo, Pra né? pessoa. Pra pessoa. O ser humano. Então, atividade física é o arroz com feijão. É o básico que a gente tem que fazer, né? Prevenção de câncer, gente. Prevenção de câncer começa na atividade física. Então, imagina vida sexual. Depois, a gente tá falando das parcerias e como a gente se relaciona com isso. A gente precisa entender as questões sociais e emocionais dessa mulher, né? Então, a questão do trabalho, A vida financeira impacta profundamente. Demais. E a gente tem um campo que não se fala, né? Que é o campo religioso. Isso é uma coisa... Criação, As religiosidade. crenças religiosas. Claramente, isso tem um impacto profundo. Aparece né? muito em consultório? Você Muito. percebe que é uma questão ali do que ela ouviu, que ela aprendeu? De eu não posso. E, pelo menos na minha vivência, isso é mais importante nas mulheres 40 mais.
Que interessante. Muito mais, porque as nossas adolescentes, acho que nós já estamos num processo de conhecimento, acesso à informação, que é muito diferente, né? Isso tá mais, assim, enraizado nas mulheres de 40 Não, e a gente sabe? aprendeu que homem escolhe, né? Ele vê a mulher que é pra casar e ele vê a mulher que é pra se divertir, né? Né? E eu acho que ainda tem também, talvez atrelada às crenças religiosas, essa questão da distinção, né? Mulher pode isso, Uhum, homem pode aquilo. uhum. Então, mulher não pode nada e o homem pode tudo. Esse é o resumo da ópera, né? Inclusive, eu escuto muito queixa de homem que passa por atendimento comigo. A queixa é que a esposa não o procura. E sempre que ele faz, né, essa comunicação do sentimento, do desejo, recebe essa desqualificação como a obrigatoriedade dentro do relacionamento. É o homem que tem que procurar a mulher. Que bobagem, né? Como a gente tem questões psíquicas e emocionais que comprometem toda a nossa história, né? Isso é muito, muito sério, né? A gente precisa desmistificar isso, né? Assim, ai, não vou. Se ele quiser, ele que vem. Isso é comum. Isso é muito comum. Muito comum? Muito comum. Muito comum. E aí, elas falam. O que as pacientes falam? Ai, que preguiça. Mas preguiça de quê? Né? Não é bom depois que começa? É bom, mas então não tô entendendo por que vem a preguiça. Mas eu acho que tem essa questão emocional atrás disso tudo, mas também tem muita nossa questão do dar conta de tudo, né? Eu trabalho, eu preciso participar do financeiro daqui, eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar dos filhos. Então, acho que a gente precisa achar equilíbrio nisso tudo, né? Sem pílula mágica. Sim. Agora, o que você traz, né? Quando eu percebi que você foi até fazendo a conta no dedo, né? Mais ou menos 5 ou 6 fatores. Aham. E talvez o que a gente olha é só para algum, ou especificamente um, mas a gente já usou esse termo. O desejo, o apetite, a libido, ele é multifatorial. Ele depende de uma série de circunstâncias olhadas e bem cuidadas na nossa vida. E às vezes a gente olha só para um, né? Com certeza. Só para o hormonal, ou só para o religioso, ou só para a questão do parceiro. Não me olho e fico botando a culpa no parceiro ou na parceira. Uhum. Então também a gente precisa. É importante quando você elenca tudo aquilo que faz parte do aspecto multifatorial. Que é isso, a gente não pode esquecer disso, né? Assim, e eu falo muito assim, como é que estão as preliminares? Isso é uma coisa que eu trato muito. Porque tem muita mulher que precisa de preliminar para ter uma estação ok, para que essa vontade chegue, né? E aí as mulheres falam assim, ai, né, meu marido, ou a minha parceria, né? A minha companheira. E a gente, né? Mas eu recebo muita comentários e reclamações que o homem quer o contato físico na hora do ato. Ele mistura sexo de sexualidade. E a sexualidade, a intimidade, a sexualidade no relacionamento é importante. Não é aquele negócio de pegar na bunda, as brincadeiras durante o dia ali, esse contato, né? O cuidar, né? E não outro, só as né? brincadeiras, mas o cuidado, a atenção. O quanto eu demonstro também carinho, romantismo durante o dia. E não só a pegação na hora que eu desejo, por exemplo, aquela mulher, aquilo ali. Então, e eu fico pensando, né? Isso me levou para 2 momentos. Porque tem a questão do pós-parto, que é... Como é que chama? O puerpério. O puerpério. Uhum. E tem o momento da menopausa. Uhum. O quanto... principalmente a mulher, nesses momentos, precisa de um investimento maior nas preliminares, porque é ali que vai desencadear toda a questão do desejo. Uma mulher na menopausa, ela tem um problema seríssimo. Se a deficiência de hormônio já na perimenopausa, né, já está instalada, ela vai ter ressecamento vaginal. E olha, a Renata falou que ia entrar, mas eu já vou entrar porque está no meu 50 a mais, né? Sim, fica à vontade. Existe um aspecto que é assim, as mulheres às vezes escondem dos seus parceiros ou da sua parceira que está passando, que está entrando por essa fase. E aí está ali no auge do ressecamento vaginal, vai ter relação sexual com dor absurda, porque dói mesmo.
E ela não tem coragem de dizer para ele que ela precisa de um auxílio e que, às vezes, não vai ser suficiente só o toque, só o estímulo, mas que ela vai precisar usar um gel lubrificante. Eu já ouvi mulher dizendo isso. Eu tenho muita vergonha de dizer para o meu marido, para o meu parceiro, para a minha parceira, Carla, que eu vou precisar usar um gel lubrificante. É algo que vai dar prazer para ela e, consequentemente, prazer para esse parceiro ou parceira. Não, e é interessante como você quer ter intimidade plena com alguém que Se você não tem intimidade de conversa, comunicação. Não tem liberdade, né, liberdade. pra falar. Inclusive, aqui uma das perguntas, né? Aproveitando esse comentário e já perguntando para Paula também. Como saber se estou entrando no climatério? Quais são os primeiros sinais? Bom, diagnóstico de menopausa é 1 ano sem menstruação. Isso é o conceito, né? Não tem que fazer exame. Conceitual. 1 ano sem menstruação, estamos na menopausa. Os anos que precedem essa ausência completa de menstruação, a gente vai chamar isso de perimenopausa. E isso normalmente acontece depois dos 40. E na mulher brasileira, a média é entre 50 e 51. Média. Então, eu posso ter 42 e estar na perimenopausa ou na menopausa. Nossa, mas uma galera aqui dos 40 por aí, que algumas pessoas eu conheço que mandaram perguntando por esse... Pelo exame. achando que tá no climatério, que tá com Então. questões aqui de sono, questões de... Mas é a Isso é partir. importante a gente falar disso. Então, a partir dos 40, sim, isso é possível. Os anos, em geral, 2 anos que precedem a ausência completa da menstruação, a gente chama de perimenopausa. E aí, o principal sintoma, que é o carro-chefe, que é o mandatório para tratamento, a gente chama de fogacho. Então, pra gente entender claramente, é um calor do meio do corpo pra cima em um ambiente que não tem nada a ver. Por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui, a gente tá num ambiente gostoso, fresquinho, e aí vem um calorão daqui pra cima. E se o calor for da cintura pra baixo, o que é? Não, o problema é esse. O problema é que dá um calorão da cintura para O calor cima, da cintura pra daqui para cima. cima. Mas daqui para baixo, gente, dá uma esfriada, É. né? Dá uma E quando o calor é esfriada. da cintura pra baixo, o que isso significa? Outra coisa, a gente vai ter que investigar outra coisa. É. Ok. Então, mas a gente tem que lembrar de mais coisas que são sintomas e que aí o mandatório não é tratamento hormonal. Vai depender de cada sintoma. Por exemplo, insônia. Por exemplo, uma sensação de cabeça vazia, como se a memória tivesse... Que você brincou da memória, né? Assim, eu programei uma coisa e aí eu já não sei mais aquilo que eu pensei, Que a planejei. gente chama de névoa mental ou brain fog no Brain termo fog, inglês, Isso né? mesmo. A gente vai falar da questão do libido, da secura vaginal e das alterações de pele. A gente tem uma sensação que a pele tá aquela pele seca. Os olhos também secam, Sim, né? sim. Cabelo também resseca. Muda tudo, Muda né? tudo, Muda muda. demais. Então, esses são os principais sintomas que a gente tem da perimenopausa e da menopausa. A perimenopausa tem um plus a mais, porque a gente pode ter irregularidade menstrual. Então, eu fico 2, 3 meses sem menstruar, depois eu menstruo 10 dias, 15 dias, e depois eu fico mais um tempão sem menstruar. E esses são os principais sintomas. Então, é hora de procurar ajuda, porque é possível viver bem na menopausa. Acho que esse é o recado de hoje. E como se Perfeito. preparar da melhor forma para receber a menopausa? Bom, o que a gente falou? A velha e boa atividade física, né? Cuidar das comorbidades que começam a aparecer. Então, a gente tem uma tendência a ficar hipertenso na nossa velhice, né? Nos 60 mais. Da diabetes, se a gente tiver alguma comorbidade associada. Comer bem. Não tem... Fazer terapia, dormir bem. É uma plantinha. Né? É isso. Comer bem, fazer atividade física, cuidar da saúde. Agora, Paula, tem uma questão que essas vezes me tira um pouco o sono. Na verdade, eu tive uma menopausa cirúrgica, porque eu fiz uma retirada de útero, preservou os ovários. Mas como preservou os ovários, então eu só fui sentir a questão da queda dos hormônios lá por volta dos 48 anos. Ok. E aí, como começou? Irritabilidade lá nas alturas. Começaram os calorões, fogachos não, mas os calorões. E o sono, que era uma maravilha. E eu ia dormir, não dormia. Ou se eu dormia 3 horas da manhã, parecia que tinha um rufar de tambores, né? E uma questão também de ansiedade.
procurei a médica que eu sempre ia. Não, tá tudo normal, é vida que segue, né? Mas eu fiquei inconformada com aquilo e comecei a estudar e comecei a divulgar para os 4 cantos. Eu estou assim, eu não estou me sentindo bem, e com amigas, Qual idade você tinha? 48. Fui para nutricionista, porque aí também eu percebi ganho de gordura, e gordura onde eu nunca tive, e aumento de peso significativo. Até que me disseram, Carla, olha, procura essa médica específica, que inclusive era uma médica da minha convivência, fazia parte de um grupo de confraria. E foi ali que em uma semana então acho que tem essa questão, eu posso fazer reposição hormonal, porque eu não tenho histórico de Câncer de mama, nem câncer de mama, nem contraindicação. como é, trombose, né? Trombose. Nenhuma contraindicação. Então, isso é importante ficar claro aqui, pessoal, porque tem algumas coisas que não pode, né? A mulher não pode fazer. Iniciei e a qualidade de vida melhorou drasticamente. Mas por quê? Porque eu já tinha um histórico de fazer exercício físico, de me alimentar super bem. Então, a terapia de reposição hormonal entrou como algo para complementar tudo aquilo ali. Mas a questão é o quanto os médicos estão preparados, de verdade, para receber as mulheres e dar diagnóstico, sugerir as melhores alternativas de tratamento, porque a Não coisa é está fácil. difícil. Não, gente, vai lá no Grupo Afeto, lá, tá? Lá tem 4 ou 5? 5. 5, tá? Ó, mas acho que a gente precisa cuidar. Engraçado, né? Mulher nós somos realmente escolhidas, né? Porque olha só, adolescente menstrua e a gente precisa falar de educação sexual. Isso. E aí depois ela fica grávida. Depois ela fica puérpera. Não, pera lá. Tem um negócio no meio disso tudo aí que é todo mês. TPM. Né? TPM TPM. é tesão pela montanha. Não. É ela, né? Não é de todo mundo, né? A minha é, adoro. Não, olha só que coisa que a gente precisa olhar pra isso. Depois a gente tem uma puérpera cheia de conflitos e questões. E aí, quando a gente finalmente tem a nossa. Encerramos prole, né? Temos condições de ter uma vida sexual sem se preocupar tanto com gestação, já tá protegida de alguma maneira, né? A gente Vem a menopausa, né? Menopausa. Então, assim, acho que a gente seria muito ético da nossa parte se nós soubéssemos cuidar da mulher em qualquer fase, né? Integralmente, de acordo com as necessidades. Não é todo mundo que sofre com a menopausa. Vamos falar sofrer, né? Eu já ouvi um dado estatístico, e aí você me corrige, mas em torno de 20% das mulheres estão tranquilas de terem todos esses sobressaltos, mas eu estou lá nos 80%. No que é a Sim. grande No maioria que é a que a gente grande precisa saber maioria, tratar. né? E tem outra coisa importante que a gente precisa lembrar. Cada vez mais a gente tem estudado, porque antes a gente chegava nos 60 e aí eu tinha que contraindicar o tratamento. A partir de agora você não pode mais tratar. E aí eu pego uma mulher nos 60 anos, que ainda tem uma cabeça ótima, trabalha um físico bom, que tem relação sexual, que tem uma vida normal. E aí eu falo pra ela, então, a partir de agora, Que no mínimo vai viver mais 20 anos, porque a expectativa de vida aumentou, Sim, já as tá questões de 72. longevidade, né? Exatamente. Então, a nossa questão, eu tenho dito que nós estamos sendo atropelados por informação, assim. Ufa, agora entendi menopausa. Não, agora a gente já tem um novo Uma nova guideline, informação. uma nova informação. Então, a gente precisa olhar para essa mulher 60 a mais e entender que não acabou. Existem opções, a gente precisa dividir riscos com ela, entender os benefícios para que a gente mantenha essa mulher como ela deseja ser, né? Se ela não quiser mais, ok, mas se ela ainda tiver sintomas, a gente tem uma parcela pequena de mulheres que ainda tem sintomas. Então, a gente precisa olhar para isso com carinho. Depois Depois da, dos men- do- 60. na Da pós-menopausa. pós-menopausa, Sim. exato. Não, e eu espero que vários homens ouçam esse podcast, porque quer constância e estabilidade, com uma mulher não terás, né? Então aprenda a navegar nisso emocionalmente, nas questões do dia a dia, ó. Vamos ser descolados. Nas questões do dia a dia mesmo. Do dia a dia mesmo. Começa às 6 horas da manhã e termina à meia-noite, tá? É por aí, vamos lá. Outras perguntas aqui importantes. É normal a mulher acostumar, ficar sem sexo e não sentir falta?
infelizmente, normal, não sei se é a palavra, né? Não. Mas Mas acontece. acontece. Bom, vamos dar uma pausa, vamos falar de não só relação sexual, né? Mas as mulheres precisam entender que elas podem se tocar, se conhecer. Tem mulher, eu tenho uma vagina de plástico lá no consultório, que a primeira coisa que eu faço é assim, olha aqui, ó. Isso aqui é clitóris, isso aqui é onde sai o xixi, aqui é vagina, aqui é ânus. A gente precisa entender o que é o que, né? Porque as mulheres não se Não conhecem. sabe? 2025? Não sabem. Então, a gente precisa olhar para isso também, né? Então, não necessariamente relação sexual com a minha parceria, né? Se Então, conhecer também, né? Sexualidade é muito ampla, né, doutora? E é interessante muito. porque você pega um adolescente que se tranca no banheiro, as piadinhas que se tem sobre o menino quando ele tá descobrindo o corpo, e quais as referências que as mulheres escutam quando estão descobrindo o corpo. E pra você ter intimidade, entrega e até saber o que você quer, o que você gosta, onde eu gosto que aperta ou não, eu tenho que. tem que saber, Eu tenho que me tem que conhe- conhecer. eu tenho que me apertar, né? Eu Não? tenho que me tocar, né? Então, acho que é isso, assim. Se eu não tenho nenhum conceito sobre masturbação, se eu não sei onde é que é o quê, né? Se eu não tenho relação. Como que eu vou pedir, né? E aí, de fato, a gente Mas se é assim, acostuma. não é normal. Eu sei que tem que saber o quanto é importante pra pessoa. né? Isso. Isso é o mais importante. Mas Isso. como saber se eu tô normal ou não? Se eu estou no relacionamento ou não? Vamos entender se você está bem, feliz, satisfeito. Acho que é isso. Vamos pra próxima pergunta que tá ficando muito difícil. Mas o Mas isso é eu gosto da sua importante. resposta. Eu gosto também, mas- Porque Por que isso é importante? Porque, assim, tem gente que acha que ter relação sexual todos os dias, se for menos que isso, não tá normal. Aí a gente volta pra comunicação, né? E o tanto que é importante, mais do que quantas vezes ou tanto que eu quero fazer, é achar alguém que tenha o seu ritmo. Porque o problema é uma pessoa querer 10, a outra querer uma vez por mês, né? Exatamente. Exatamente. Tá aí. Acho que o segredo é esse. É normal. O que é normal? Normal é eu me sentir bem. Sim, Normal, tá meu feliz, casamento tá legal. tá gostoso. Eu e meu. Obviamente, né? Eu sou uma fã de Gustavo Lima, tem até uma música legal dele que ele fala isso, assim. Às vezes eu tô 10% e aí você vai complementar os outros 90%. E Ai, né? adorei. Não é todo dia que tá todo mundo bem. Sim. né? É a gente achar esse equilíbrio. O que é normal? Depende. Sim, intimidade começa na comunicação, né? A cada momento que a gente fala que isso se reforça. E a gente precisa ter intimidade conosco para depois conseguir ter intimidade com alguém. Outra pergunta. O parceiro só aceita ou procura ou gosta de fazer sexo depois de banho? É uma questão profilática, é uma questão. E aí? Ué, isso tá incomodando ela? Vai, pelo jeito tá, né? Mandou pergunta. Parece, né? E de novo? Por quê? Por quê, Mas né? que cheiros são normais? Ótimo, então tá. Então vamos pensar o seguinte. Qual secreção... É outra coisa, né? As mulheres chegam lá e querem calcinha limpa. A gente tem calcinha limpa? Não, gente, a gente não tem calcinha limpa. Vamos lembrar disso, né? O ouvido é limpo, a gente passa o dedo aqui, não sai cera, o nariz não sai catarro. Vagina tem a mesma lógica. Então a gente não vai ter calcinha limpa, seca. Isso não existe. Mas a gente não pode ter um corrimento que tenha mau cheiro. Aí, o que é mau cheiro? Vou dar uma referência bem clássica, assim. Peixe podre. Isso é um mau cheiro, isso é patológico. Sim. Ou um corrimento que coce. Então, tá sentindo uma dessas coisas, isso não é normal. Mas eu penso que não seja o caso, né? E aí, deve ser a preferência dele, né? Então, e aí? Por quê? Né? Te incomoda esse cheiro? E existem, inclusive, alguns sérums vaginais que a gente pode usar se isso é uma coisa que incomoda Meu Deus, a já existe parceria. isso? Sérums vaginais. E é fantástico, é Meu Deus. muito legal. E cai de novo na questão da comunicação, Sim. né? Exato. Porque onde é que está a intimidade, no caso dessa pessoa, de entender o porquê dessa necessidade? É isso. Eu Outra preciso ter essa pergunta. transparência nesse claro, diálogo. Depois do filho, o esposo não procura mais. Ela achou que era o corpo, mas é uma relação meio que de vê-la como sagrada agora. Não consegue ver ela como mulher. Difícil, né? Isso é difícil. Acontece? Né? Não falei? Gente, é muito as Mas mulheres. nesse caso, o homem que não consegue vê-la. E os casais voltam e acham que isso tá tudo bem. Assim, né? A minha pergunta é sempre essa.
tá tudo bem para os dois? Porque se ela sente falta, se ela quer, se Não ela tá, né? deseja, Não não tá tudo está, bem. não está. Exatamente. E é interessante porque a gente não pode dar um veredicto, né? Mas isso tem muito a ver com crença religiosa, porque quem é sagrada? Maria, mãe de Maria, Jesus, né? Mas Sim. a esposa não, a esposa é uma mulher comum, Né? é uma mulher com necessidades. E a gente está falando de uma realidade que no começo as mulheres se cobriam com um lençol branco e só tinha um buraco, né? Tem um livro maravilhoso que. Na primeira relação, na noite de núpcias, Sim, nem o corpo era permitido ver, né? Ficar E exposto. né? antigamente a mulher, ela tomava banho numa água turva, para que não era permitido que a mulher visse o seu próprio corpo. Olha E se só. tocasse, se conhecesse, né? Então, assim, se a gente for pegar a parte histórica bruxas sobre foram isso... queimadas. Opa, E as bruxas eram representantes o quê? Da sexualidade, da liberdade. Foram queimadas. Olha Então, que isso é loucura, muito né? recente, né? sim. Se é que a gente pode dar alguma dica, né? Mas eu acho que é a gente entender enquanto casal. Sim, conversar com o casal. É isso. Será que ele falou isso pra ela como sagrado ou é o que ela acha? Isso é Sim, importante a gente importantíssimo. entender, né? Importantíssimo. Final de semana, fazemos mais de 10 vezes por dia. Compulsão é normal. Ou é mentira? A mentira foi por minha conta. A nossa velha resposta de todas. Tá tudo bem pra todo mundo? Mas é engraçado, isso aqui pode ser um deslocamento de um vazio grande, né? Não sei, 10 vezes por dia? O que você me fala, Carla? Olha, não vou julgar, não. Gente, eu costumo dizer que entre quatro paredes, Né? e se Né? for de comum acordo, tudo, absolutamente tudo Tudo. é válido. Concordo, acho que é isso. Dentro de 4 paredes não deveria ter nenhuma ressalva, né? E para não ter ressalvas, Não, invista em comunicação. as quatro paredes é simbólico, né? Dentro dessa intimidade, porque pode ser Gostei, no Carla, carro, pode ser no meio do mato, qualquer jeito. Ai, meu Deus, por isso que eu sou amiga dela, vocês me entendem. Sexo anal pode? Sim ou não? E quantidade? Então, sexo anal pode, isso é extremamente sagrado também, né? A galera não é proibido, a gente precisa entender algumas coisas. Então, a recomendação é que a gente sempre tenha sexo anal com preservativo, com lubrificação, e aí a gente evite sexo anal e sexo vaginal imediatamente, né? A gente vai precisar dessa, vamos chamar de higienização, exatamente por conta do contato com as bactérias do sexo anal. Mas pode, não tem quantidade, é libido, prazer, desejo, vontade, consensual, tá Isso. tudo bem. O consensual para mim é super importante, porque precisa ser bom para os dois, Sim. para aquela dupla que está ali, né? Exatamente. Tá. E a última pergunta que eu gostaria de fazer hoje está na moda, né? Sugadores e brinquedos, e a gente vai partir do princípio também da comunicação e tudo mais. Mas eu não sei, eu queria saber a sua opinião sobre isso, e eu não sei o quanto as pessoas têm consciência de que a gente cria caminhos neurais para chegar a um resultado. Então, se eu desenvolver um caminho neural em mim, dificilmente eu vou conseguir chegar naquele resultado com um estímulo ou um estímulo diferente, de fato. O que você acha disso? E como que tá isso, né? As gerações mais jovens, essa questão da liberdade, como tem chegado essas informações no consultório? A maioria são de mulheres maduras, que têm mais essa consciência, né, de eu posso, eu quero, eu vou me conhecer. Em geral, isso não são das adolescentes, né? As adolescentes estão num processo mais de descoberta do que, de fato, de usar sugadores, vibradores e qualquer tipo de objeto. E isso é sempre nesse caminho de se conhecer e experimentar. Gostou? Por que não? O parceiro, tá tudo bem pro parceiro? Por que não? Então, acho que a gente sempre vai ficar nessa resposta aí sobre a questão da sexualidade, vai ser sempre isso, né? Tá bom pros dois? Sim, a sua vida é personalizada, né? Exato. Saber o que você quer também, para quando você Exato. encontrar, você saber que tá achando o que você deseja. O que você deseja. Sim, é isso. interessante. É isso. Mais alguma pergunta, doutora Carla? Não, acho que está muito bem explorado. Paula, uma última pergunta para você.
o que você acredita que o seu pai fez de essencial para você se tornar a mulher que você é hoje? Dizem que a gente procura no nosso parceiro uma referência do nosso pai, né? E claramente eu vejo que é isso, né? O meu pai é um homem íntegro, correto, respeitoso. E a gente aprendeu a ser carinhoso, toque com meu pai. O meu pai ele é o caçula de um casal de idosos. Minha avó tinha muito mais que 40 na época, né? Há 60 anos atrás, a minha avó era considerada uma gestante idosa, né? E o meu pai foi esse filho que sempre beijou, que sempre abraçou, que fala eu te amo, ele acorda e eu te amo, você é o meu amor. E com nós 4, né? Nós somos 4 irmãos, e o meu pai é assim com os meus irmãos homens, comigo e com a minha irmã. E isso vai passando, né? Então, acho que integridade, trabalho, honestidade, acho que essa é a minha referência do meu pai. E aproveitando então, que tanto que o seu parceiro é importante para você conseguir ser a doutora Paula? Meu marido é um marido muito legal, né? Com todos os defeitos que todo marido tem, né? Tem. Depois ele vai me ouvir, ele vai falar, tô arrasando. Mas com certeza absoluta, eu não seria quem eu sou profissionalmente se não fosse ele, assim. Meu marido é aquele parceiro que segura a bronca de 2 bebês com 3 meses pra eu sair de casa pra Sozinho? trabalhar. Então, ele com certeza é, acho que metade da minha possibilidade de trabalho, sabe? Da minha força, assim. Eu brinco que a gente vira fã do marido no segundo filho. Eu pulei do 2 pro 3, né? Então, entendi que a gente precisa, né? Vamos lá. Minha mãe me falou isso esses dias. Ela falou assim, eu nunca conheci um marido igual o seu. Eu falei, mãe, desconfia. Não deixa ele ouvir isso, não. Mas acho que, com certeza, meu marido é meu companheiro de verdade. Muito bom. É tão bonito ouvir isso, porque dizem que o pai tem um papel muito importante na vida de uma filha, porque ele vai ensinar para essa filha que ela não pode merecer nada menos do que ele deu para ela, né? Então, sempre inclusive para o caminho do mais. Paula, conta para nós, olhando para a sua câmera, onde é que nós podemos conhecer um pouco mais de você e do seu trabalho? Bom, eu sou a Paula Machado, trabalho com o Grupo Afeto há 8 anos, a gente está comemorando 8 anos de Grupo Afeto agora, então nas redes sociais e no consultório vai ser um prazer receber vocês. Qual é pode falar o arroba da sua rede social? @DRA Paula Machado. Sim. Okay. Muito obrigada mais uma vez. E para você que ficou até agora, muito obrigada pela companhia. Acho que vai ser o nosso primeiro episódio que vai passar da 1 hora, mas todo momento está imperdível. E eu te peço para nos seguir aqui no Spotify ou no YouTube, deixar seu comentário e principalmente compartilhe com outra mulher que você sente, né? Ou mulher ou os maridos ou os homens também, que precisa também ouvir tudo que a gente falou aqui. A gente genuinamente espera vocês até a próxima e espera que você tenha se divertido e aprendido coisas novas também. Até a próxima.